No próximo domingo, dia 7 de outubro, nosso município completa 136 anos de emancipação político-administrativa. Desde os primeiros registros históricos, essa localidade recebeu algumas denominações até chegar ao nome definitivo de Varginha. E tudo tem um porquê. Veja a reportagem e saiba como isso aconteceu. Varginha começou como ponto de pouso para tropeiros na segunda metade do século XIX. Um dos primeiros nomes do município foi Espírito Santo das Catanduvas, provavelmente inspirado na vegetação rasteira típica da transição da Mata Atlântica e Cerrado, como explica a bióloga Jaara. Exatamente, é a vegetação típica da região, que é uma vegetação de cerrado, com árvores mais baixas, né, e espalhadas. Em Tupi-Guarani, Catanduvas é o ajuntamento de mata dura, uma referência às árvores pequenas com troncos e galhos retorcidos. A Catanduvas ainda está presente nos arredores da cidade. Não, encontra, mas uma quantidade bem menor, né? Até pela construção mesmo da cidade, o avanço da agricultura e também a introdução de espécies de vegetação de outras regiões. Para o historiador varginhense José Roberto Salles, o nome Espírito Santo das Catanduvas é provável alusão à fé e à planta araucária, típica da região sul-mineira e do Paraná. Esse nome Espírito Santo das Catanduvas é um nome antigo de Varginha. Ele era utilizado no final do século XVIII e no início do século XIX, porque depois o nome que realmente passou a ser utilizado foi Espírito Santo da Varginha. Se você pegar documentos da época do Brasil Império, você vai verificar que nesses documentos oficiais o nome que aparece de Varginha é Espírito Santo da Varginha. E muitos desses documentos nem cita o complemento que é Varginha, mas se refere a Varginha apenas como Espírito Santo. E as catanduvas se referem a esse mato que tinha na região, que, segundo o naturalista Pio Correia, se refere não a um mato espinhento qualquer do cerrado, por exemplo, se refere a esse tipo de vegetação, que é a araucária. No costume brasileiro de simplificação de fala, o termo Varginha foi o mais utilizado no início do século XX e se popularizou rapidamente. Se você for fazer uma análise, o nome de Varginha é Espírito Santo, né? E isso aconteceu com os outros municípios da região. Os municípios todos da época do Brasil Colônia e do Brasil Império, eles tinham nomes muito extensos. Então, aqui em Varginha era Espírito Santo da Varginha. Predominou Varginha, talvez por ser a partícula menor desse nome composto. Em Lavras, né? O nome de Lavras é Santana das Lavras do Funil. O que ficou? Lavras. Campanha da Princesa. O que ficou? Campanha. Os nomes, a tendência da população no uso no cotidiano é simplificar. A miscigenação de povos influenciou na configuração de Varginha. Os italianos, por exemplo, comunidade mais representativa, ajudaram a construir a cidade com mãos hábeis. Os imigrantes passam a ser importantes, né, na constituição populacional, na formação populacional, na economia do município, a partir da segunda metade do século XIX, e mais especificamente a partir de 1880, 1870, que eles começam a vir para cá. Os registros que nós temos aqui, pelo menos relativos à imigração italiana, eles são de 1887 para frente. Eles se destacavam pela quantidade e depois pelo trabalho, né? Inicialmente na lavoura e depois passaram para o centro urbano e começaram a trabalhar com serviços variados e depois, numa terceira etapa, até com profissões liberais. A história ela tem a ver com a cidadania, com a autoestima, com a construção da nossa própria subjetividade, com a nossa identidade. Tanto a nossa identidade subjetiva quanto a nossa identidade cultural, quando você considera o coletivo. Então, por esses elementos todos, ela é fundamental para a pessoa conseguir se localizar e achar seu lugar no mundo.
E essa história continua. Nas próximas edições, o JC vai exibir outras matérias produzidas especialmente para a semana de aniversário da cidade. Acompanhe a nossa programação e saiba um pouco mais sobre a Varginha, que chega aos 136 anos.